Fala, Nação Esmeraldina. Carlão Lessa aqui do Sintonia Esmeraldina para mais um vídeo informando você. Quero deixar aqui um abraço a todos. Hoje é dia 16 de outubro e ontem e hoje tivemos reuniões com a torcida do Goiás nas dependências do Goiás Esporte Clube. Essas reuniões foram para falar do atual momento e eu vou trazer tudo aqui para vocês. Todas as informações dessas reuniões, tá bom? Primeiramente, vamos falar aqui da reunião de ontem, né? Dia 15, no período da tarde. Lideranças e torcedores fiéis aí que estão sempre no estádio, né? Do setor de cadeiras, foram convocados pelo departamento de marketing para tocar num assunto de apoio, né? Basicamente levar a ideia de uma trégua agora, visto que da cadeira que sai a maioria das reclamações, das vaias, né, das indignações durante os jogos. Podemos perceber isso no último jogo, ficou bem claro que o clima está muito pesado, né? E assim, o torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas o intuito foi pedir uma trégua, né? Pedir para que nessa reta final a gente apoie o time para que a gente consiga o objetivo que é o acesso, né? Então, o marketing promoveu essa reunião, né? Tinha membros da Força Jovem, tinha torcedores, donos de página, torcedores que estão sempre no estádio em todos os jogos, figurinhas carimbadas, vamos dizer assim, lideranças que frequentam ali o estádio no setor de cadeiras. Então, nessa reunião, foi falado sobre as vaias no início do jogo, durante a partida, que é para a gente ficar em sintonia total com o elenco e com esse desejo de levar o time para a Série A nessas 6 últimas rodadas, né? Então, esse foi um assunto da reunião de ontem. E agora, logo depois do meu recado da Zapay para vocês, uma dica importantíssima, a gente vai falar sobre a reunião que aconteceu hoje, dia 16, no final da manhã, no Goiás Esporte Clube, entre diretoria da Força Jovem e elenco do Goiás Esporte Clube, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a Zapay, né? Que a Zapay, cara, é uma dica bacana. Você sabe que até ontem era o último prazo para regularizar aí PVA, licenciamento, multas, né? Então, porém, o governo de Goiás, né, prorrogou esse prazo até o dia 20, dando mais uns dias aí, para que você possa regularizar a situação do seu veículo. Carro, moto, né, caminhão, o que for, seja lá qual for, você tem até o dia 20 para regularizar toda a sua situação. Então, se você está aí com débito de PVA, de multas, né, licenciamento, conta com a Zapay. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o aplicativo da Zapay, tá? E além disso, o que acontece? Você pode parcelar isso em até 12 vezes no cartão. Ah, tô apertado, tá sem dinheiro. Parcela. Você tem um cartão de crédito, você vai parcelar no aplicativo da Zapay, né? E acima de 10 vezes, você pode usar o cupom do Sintonia 20. Com esse cupom Sintonia 20, você vai ter 20% de desconto nas taxas para parcelamentos acima de 10 vezes, né? Então, fica aí a dica. Não perca tempo. Você tem até o dia 20 para regularizar a sua situação e evitar aí cair numa blitz, cair num bloqueio aí da fiscalização, né? E passar por um transtorno que é terrível, a gente sabe, né? Então fica aí a dica, tá bom? E vamos lá. Vamos falar agora da reunião em si, né? A reunião foi hoje, né, dia 16 de outubro. Estiveram presentes na reunião os diretores da Força Jovem, o presidente Kioma, o diretor Playboy, o Cleomar, né, 001, vamos dizer assim, e outros, né, com todo o elenco do Goiás Esporte Clube, né? Então aqui eles tiveram a oportunidade de expressar todo o sentimento que o torcedor tem, né, em relação ao momento que o Goiás tem vivido, né? Então, assim, a gente sabe que a gente está num momento ruim, né? Um momento difícil nesse segundo turno, né? Um time que ainda está no G4, mas o que tem demonstrado em campo hoje é que é uma fragilidade muito grande e que se não mudar a sua postura, vai
acabar saindo do G4 e perdendo o acesso, jogando o acesso fora. Então, essa reunião foi solicitada pela torcida organizada Força Jovem enquanto há tempos já, enquanto o Andrino era o diretor de futebol e ele não autorizou, né? E recentemente, quem pôde ver, acho que todo mundo viu, que a Força Jovem se manifestou sobre isso, né? Sobre a indignação de não poder conversar com o elenco, né? Num momento ruim no campeonato, mas sempre deixou bem claro o apoio incondicional nas arquibancadas, né? Isso foi dito recentemente, né, na página oficial da Força Jovem, e agora, com a mudança, né, com a demissão do Lucas Andrino e do Mancini, os jogadores solicitaram que essa reunião acontecesse. Não, vamos conversar e tudo e tal. E aí a Força Jovem esteve lá, presente, pôde externar tudo que a gente tem sentido, né? E eu vou colocar aqui para vocês os principais pontos dessa reunião, né? O que aconteceu? Primeiro, estavam todo o elenco lá, né? Para ouvir as reclamações, né? E logo em seguida o Fábio Carilli, novo técnico, e a sua comissão técnica entrou na reunião para participar, né? Então o que foi falado? Bom, entre outras coisas, né? Não dá para trazer aqui na íntegra, mas entre outras coisas, o Messias foi cobrado, né? Das declarações dele sobre os clássicos, né? Nós recentemente tivemos umas entrevistas dele que deixou muito torcedor do Goiás indignado, né? Uma falta de, talvez, de comprometimento com a história do clube, né? Falando que o clássico era apenas mais um jogo, e na verdade nós sabemos que não é, e ele foi humilde o suficiente para ouvir, né, essa reclamação do Cleomar e da diretoria da Força Jovem, e no final pediu desculpas, né? Teve a humildade, que agora o mais nobre a se fazer agora é pedir desculpa, porque a coisa já foi feita, né? Então, garanto para você que foi cobrado isso aí do Messias, né? E ele se pediu para se redimir aí, no caso, pediu desculpa sobre essa postura dele aí, né? Foi questionado também sobre a questão do bicho, de premiação, se tinha alguma coisa faltando, como é que estava essa situação, se tinha alguém insatisfeito com a premiação acordada com a diretoria do Goiás Esporte Clube, e isso foi veementemente negado, tá? Não é problema, absolutamente problema financeiro nenhum, né? De premiação e bicho, né? Que está atrapalhando o rendimento da equipe, tá? Então isso aí também foi cobrado. Foi cobrado também, foi perguntado, foi questionado a diferença dessa mesma equipe entre o primeiro turno e o segundo turno, né? Inclusive, abre aspas, vocês são o time, o elenco, os jogadores do primeiro turno ou realmente são do segundo turno? E aquilo que aconteceu no primeiro turno foi uma casualidade, sorte, né? Vocês não são capazes de ser aquele time que teve um bom aproveitamento no primeiro turno. Então, isso foi questionado também, né? Então, eles falaram, não, eles têm capacidade, tudo, e é o que a gente espera, né? O que a gente espera para essa reta final é que a gente consiga as vitórias para que mantenha a equipe do Goiás Esporte Clube no G4 e, consequentemente, na elite do futebol brasileiro do ano que vem, né? Então é isso, moçada. Passamos aqui para dar um recado rápido sobre essas reuniões e agora eu vou dar um pitaco. Peço a você também. Vou fazer coro com toda esse movimento que está sendo feito, né, pelos torcedores, né? Vamos apoiar. Quem for domingo, primeiro, vamos todos domingo, vamos lotar, né? A Serrinha, porque torcedor precisa disso. Nós temos que criar um clima hostil para o adversário, né? E não contra os nossos jogadores que estão vestindo a camisa, né? Do Goiás. Então vale aí um recado para o pessoal, principalmente o pessoal da cadeira. Vamos ter um pouco mais de paciência. Nós já eu falo porque eu assisto o jogo na cadeira. Tivemos o ano inteiro aí de reclamações, de vaias, né? Tem hora que eu sou contra durante o jogo, às vezes você acaba atrapalhando o jogador, né? No decorrer da partida.
Não sou a favor, não fui a favor da questão de gritar olé no último jogo. Acho isso horrível, terrível, ridículo. O torcedor tem direito, paga ingresso, tem direito de se manifestar, mas aqui fica o pedido do movimento para que nesses 3 últimos jogos a gente possa ter uma só voz, né, dentro da Serrinha e uma voz que seja de apoio, tá? E aí depois que acabar o jogo, a gente tem todo o direito de se manifestar, mas durante o jogo vamos tentar fazer com que esses jogadores, porque assim, não muda mais nada, não muda mais técnico, chegou o novo, não tem mais diretor de futebol questionado, os atletas são os mesmos, e agora vamos ver o que o Carille pode fazer para consertar o que o Mancini estava fazendo de errado, né? Então, vamos apoiar, tá? Domingo espero todos vocês no estado da Serrinha para a gente levar esse time, carregar esse time nas costas, levar esse time para a Série A de qualquer jeito, né? Mesmo que a gente não tenha se apresentado tão bem assim nas últimas partidas, vamos carregar esse. Lembra daquele episódio do jogo debaixo de chuva, Goiás e Curitiba? Vocês vão lembrar. Que a torcida fez o gol, né? Vamos que vamos junto. Domingo, vamos lotar a Serrinha. 11 mil pessoas, 12 mil pessoas é muito pouco para a torcida do Goiás, tá bom? Então fica aqui o recado, um abraço a todos e nos vemos lá no estádio da Serrinha no domingo. Um abraço a todos. Qualquer coisa, qualquer novidade, siga nossas redes sociais e vamos que vamos.